Quantos homens fizeram filhos e lhes abandonaram? Quantas mulheres tiveram filhos e deram à luz e abandonaram os seus filhos e os jogaram na lata do lixo? E isso, a questão sobre ejacular em alguém ou sobre dar à luz não classifica ninguém para ser pai ou mãe. Fala, família, curte, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário, senta o dedo no like e nos ajuda a ganhar relevância nas mídias sociais. Estamos juntos. Galera, hoje eu quero falar sobre um amigo meu, sobre uma questão. Ontem estávamos conversando sobre isso e eu achei de alguma importância e acredito que isso tem relevância e acabei trazendo isso para vocês também. E irei lhes apresentar agora. E a questão era, ele veio até mim falando que conheceu uma moça, uma menina e tal, e uma moça bonita, e falou dos atributos dela, né? E ele discorreu alguns adjetivos, qualidades e tal. E aí, depois de ter discorrido os atributos e adjetivos dessa pessoa a qual ele conheceu, ele então falou, mas ela tem um filho. E aí veio essa questão adversativa, que ela tem um filho. E aí, tal, que é complicado, tal, que é difícil, que ela tem um filho. E aí trouxe essa questão a respeito do filho. E aí eu deixei ele falar. E depois que ele concluiu seu raciocínio, eu falei para ele, a questão não é sobre essa moça ter um filho. Não é sobre o filho que ela tem. É sobre a pessoa que você é. Não é sobre essa criança, é sobre você. É sobre você ser homem o suficiente para assumir essa criança. Porque a criança, ela não é um problema. A mãe solteira, ela não é um problema. O problema é se você é homem o suficiente para assumir essa mulher e essa criança. E aí ele falou, mas é ruim criar filho dos outros. Aí eu falei, é aí que está a questão. O erro está exatamente no seu olhar. É o seu olhar que está contaminado, que está pervertido. É a sua visão que foi transformada e a sua mentalidade programada para olhar dessa forma. Porque o filho não é seu e não é seu porque não saiu dos seus testículos, não saiu de dentro de você. E por não ter saído de dentro de você, a sua visão é que não é seu filho. A mente do ser humano está tão pequena, tão tola, tão superficial hoje, que eu acredito que de fato estamos nos últimos dias. Estamos no fim mesmo, mas estamos no fim por conta dessa mentalidade pequena, tola, banal, superficial, que as pessoas carregam dentro de si. É por isso que estamos no finalzinho das coisas, porque o nível consciencial do ser humano está destruído, defasado. E olha só, o que passa dentro da cabeça das pessoas é que aquela criança, aquele ser que está diante dele só é filho dele porque saiu de dentro dos seus ovos, saiu de dentro dos seus testículos. E não é isso, não é sobre isso que o Rabino Yeshua nos ensina. Nunca foi sobre isso, porque o seu esperma são apenas sementes. Não é isso propriamente dito que traz a realidade sobre ser pai.
Não é sobre a mulher ter concebido e trazido ao mundo uma vida que faz dela uma mãe. Não é sobre isso. Isso me deixa revoltado, indignado, porque a futilidade é muito grande. A mentalidade é muito rasa, é muito tosca. O ser humano está em um nível consciencial tão raso, tão abjeto, que chega a ser revoltante. E eles não aprenderam nada com o que Yeshua ensinou. E nunca foi sobre ejacular dentro de uma mulher que torna você um pai. Nunca foi sobre a mulher conceber e dar à luz a uma criança que faz dela uma mãe. Nunca foi sobre isso. O que faz você um pai de verdade é o amor, o carinho, o afeto, o cuidar, o trato, a atenção, o cuidado que você entrega a essa criança. É isso que faz de você um pai de verdade, que faz de você uma mãe legítima, autêntica. É essa a questão. Nunca foi sobre ejacular dentro de alguém para que aquele ser seja seu filho. Nunca foi sobre ir a uma maternidade ou a qualquer outro lugar e dar à luz a uma criança que faz de você uma mãe. E sim, a sua capacidade de cuidar do outro. É isso que faz de você um pai de verdade e uma mãe de verdade. É a sua mentalidade que te impede de ser pai dessa criança. É como eu vi outro dia um cara que foi imbecilizado por mamon, pelo dinheiro, pelo amor, pelo apego aos bens financeiros, ele discorrendo e dizendo que é só ônus. Assumir uma mulher que tem filho ou filhos é só ônus, é só prejuízo. Não há nenhum bônus, e se tiver um bônus, vem com um ônus junto. É só desvantagem. A visão do cara é tão tosca, é tão medíocre, ou melhor, abaixo da linha da mediocridade, que o cara ele só olha as coisas a partir da perspectiva material, de ganhos financeiros. É que ele vai ter que gastar com alguém que não é seu filho, vai ter que arcar com as despesas. Cara, olha em que nível estamos. Olha em que nível nós estamos. A palavra de Yeshua foi sobre socorrer os órfãos e as viúvas em seus dias de calamidade. E o que é calamidade? Calamidade é dor, é tribulação, é necessidade, é falta. Mas quem é essas viúvas? Quem são esses órfãos que Yeshua nos ordena socorrer? Quem são eles? São aqueles que estão nos orfanatos, são aquelas mulheres que perderam seus maridos. Houve alguma questão circunstancial que fez com que aquela criança perdesse os seus pais, ou que aquela mulher perdesse o seu marido, ou o marido a esposa. São esses os órfãos e as viúvas? São, mas não somente esse, porque o seu órfão e a sua viúva é aquela criança que a mãe veio de um relacionamento conturbado, aonde ela apanhava, sofria agressões físicas, verbais, psicológicas. Aquela mulher que veio de um relacionamento tóxico, abusivo, aonde era impossível permanecer naquele relacionamento. Era impossível. E aí houve uma disruptura, houve uma ruptura, uma separação. E aí agora essa mulher tem filho ou filhos. E agora
por conta dessa mentalidade tosca dessas pessoas, essa mulher não tem mais direito de casar, de se envolver em outro relacionamento, porque o cara olha para os filhos dela ou dele como se não fosse nada, como se não fosse ninguém, como se pertencesse apenas a ela, porque não saiu de dentro dos testículos dele. É muita ignorância, é muita, de um nível de, meu Deus, falta ser, é indescritível. É difícil achar algum adjetivo para nomear esse tipo de ignorância. E o que é esse socorrer? É trazer para o concílio, é trazer para os átrios familiar, é trazer para perto de ti, para que essa mulher e essa criança consigam viver em um ambiente que lhe proporcione amor, que lhe proporcione cuidado, segurança. Mas, infelizmente, a cabeça desses caras está contaminada, está doente, e eles não conseguem enxergar para além daquilo que os olhos podem ver. Certa feita, estava Yeshua em uma casa reunido com algumas pessoas, quando de repente alguém vem lhe avisar dizendo: olha, lá fora estão sua mãe e seus irmãos e querem ver-te. Então Yeshua, olhando em volta para aquelas pessoas que não tinha nenhum laço, nenhum vínculo de sangue com ele, e ele estende a mão para aquelas pessoas e diz: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. E isso é tão real que quando algum homem era casado com uma mulher e ele tinha um irmão, e esse homem morria sem ter tido filhos, o irmão era obrigado a casar com aquela viúva, que anteriormente era mulher do seu irmão. Ou seja, ele tinha que casar com a sua cunhada. Para o quê? Para suscitar descendências ao seu irmão que morreu. Como assim? O que isso significa? Significa que o primeiro filho, o primogênito, que ele tivesse com aquela mulher, não seria considerado filho dele, mas filho do irmão dele que faleceu anteriormente, porque ele precisava suscitar descendência para o seu irmão. E por quê? Porque para os povos antigos, morrer não era apenas uma questão de perder a vida, e sim de ser esquecido. E ter alguém, ter um filho, quando você partir, significa perpetuar-se na terra. E você, enquanto seu filho existisse, você seria lembrado. Então esse era o olhar deles. Era que estar morto era ser esquecido. Então aquele irmão casava-se com a cunhada para suscitar descendência para o seu irmão falecido, para que o seu irmão tivesse filho e não fosse esquecido jamais, e fosse lembrado perpetuamente, nos dando
o entendimento de que nunca foi sobre ejacular dentro de uma mulher. E ejacular dentro daquela mulher não queria dizer que aquela criança era filho daquele homem que ejaculou dentro dela. Então as coisas estão para além dessa mentalidade banal que as pessoas desenvolveram nessa sociedade que está adoecida. Quantos homens fizeram filhos e lhes abandonaram? Quantas mulheres tiveram filhos e deram à luz e abandonaram os seus filhos e os jogaram na lata do lixo? E isso, a questão sobre ejacular em alguém ou sobre dar à luz não classifica ninguém para ser pai ou mãe. Ser pai e mãe está muito além disso. E ainda que você tenha um filho que saiu de dentro de você, que saiu dos seus testículos, de dentre os seus espermatozoides. Mas se você não cuida, não trata, não dá amor, não dá manutenção, não dá carinho, não entrega princípios e valores, você só pensa que é pai e mãe. Nem a questão de ter um filho do seu lado, alguém do seu lado, faz com que você seja um pai e mãe de verdade. Você pode até ter um filho, mas isso não faz de você um pai e uma mãe com legitimidade. Se você, homem, quer se envolver com uma mulher que tem filhos, que veio de um outro relacionamento, ou que nem viveu um relacionamento, simplesmente uma aventura, e aí nessa aventura ela engravidou e tem um filho. E você, mulher, que também quer se relacionar com um homem que também vem de outro relacionamento e tem filhos, mas você não tem esse nível de mentalidade, esse grau de percepção, essa expansão de consciência de que aquela criança, a partir do momento que você assumir compromisso com aquele homem ou com aquela mulher, ela passará a ser seu filho de verdade, a ser o filho que saiu de dentro de você, não de dentro de você de uma maneira literal, mas de dentro de você de uma maneira espiritual. É o seu filho de espírito, de alma, de consciência. Se você não tem essa estrutura, não se envolva, não entre dentro desse relacionamento para fazer alguém infeliz. Não entre dentro desse relacionamento para causar ainda mais traumas, rejeição, dor e tristeza. Se você não tem habilidades para lidar com isso e estrutura psicológica e emocional, não se envolva para machucar outras pessoas.